E aí, tudo bom? Olha só, chegamos aqui a mais um episódio aqui que a gente está falando sobre dicas para o CCNA, né? E uma coisa que você tem que saber, não só para o CCNA, mas também para a tua vida prática, tá? Como profissional aí de infraestrutura de redes, infraestrutura de TI, é onde acontecem as decisões de encaminhamento na tua rede. Vamos pegar uma rede convencional, tá? Uma rede bem convencionalzinha, onde a gente tem switches Layer 2, switches Layer 3, roteadores, tá? E os nossos endpoints. Você pode até colocar um access point no meio da jogada, que não vai mudar muita coisa, beleza? Então olha só, onde a gente tem decisão de encaminhamento? Então, basicamente, vamos pensar assim, né? Um computador quer enviar um pacote para a internet, ou então quer acessar um servidor corporativo, quer acessar um servidor que está no teu data center, que está em nuvem, seja onde for. O que vai acontecer? Esse computador vai pegar lá da camada de aplicação, ele vai mandar alguma coisa para a camada de transporte, que vai mandar para a camada de internet, para a camada de acesso aos meios e vai sair pela rede física. Então, basicamente, isso que está saindo pela rede física, os teus bits ali, os teus bits em binário, né, numa codificação, por exemplo, se for um cabo Ethernet, né, vai sair alguns valores lá, alguns valores de tensão. Quem vai receber aquilo é um switch. Esse switch é o primeiro ponto, né, que você tem aí de recepção dessa informação, e essa informação vai ser remontada através de um quadro. Normalmente, né, na camada de acesso, os switches são Layer 2. Esse switch vai pegar esse quadro e vai usar a informação do quadro Ethernet para fazer o encaminhamento, tá? Se for um switch Layer 2. Se a tua rede for inteira Layer 3, o switch pode usar já o endereço de destino do pacote IP para fazer o encaminhamento. Mas normalmente o switch de acesso é um switch Layer 2. Ele vai pegar então o endereço MAC de destino para fazer o encaminhamento, tá? Aí ele vai encaminhar. Normalmente isso aqui vai ser enviado até um gateway. O teu gateway vai pegar aquele quadro, desmontar e aí sim usar o pacote IP para fazer o encaminhamento. Então veja só, a primeira decisão é em Layer 2, a primeira decisão é dentro do switch. Aí depois as outras decisões normalmente são feitas em Layer 3, dentro dos roteadores, tá? Até chegar no destino e o destino responder o que tem que fazer. Então, num switch Layer 2, essa decisão de encaminhamento é feita através da tabela de endereço MAC. Olha só, dá uma olhadinha aqui, ó, que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu entrei aqui num switch, tá? Então, veja, uma rede típica que eu estou falando aqui, ó, é mais ou menos assim, né? Então, a gente tem aqui, ó, um PC. Desse PC eu tenho um cabo que sai para um switch, ou então eu tenho aqui, ó, um access point. Aqui tem o meu terminal aqui sem fio, né? Esse access point é ligado num switch. Esse switch vai ser ligado por uma rede interna de switches até chegar num roteador ou num switch Layer 3, que vai ser o gateway, que vai conhecer as rotas para as demais redes, seja para uma intranet ou para internet, tanto faz, tá? Esse gateway vai conhecer as demais rotas. Então essa primeira decisão aqui, ó, feita pelo switch, é feita utilizando a tabela de endereço MAC. Se eu entrar aqui num switch e der um show, estou usando um switch da Cisco, né? Show MAC Address Table, eu vou ver aqui, ó, como é que é composta essa tabela de endereço MAC. Então a tabela de endereçamento MAC, ela tem aqui, ó, a VLAN, o MAC address, o tipo, né, como é que ele foi aprendido e que porta ele está. Então, por exemplo, o endereço MAC aqui, ó, que está na VLAN 10, 998389F0582F, ele foi aprendido de forma dinâmica, que normalmente isso que é dessa maneira que os switches aprendem, né? Você plugou um computador, ele falou, o switch aprende. Está conectado na porta FAST 0/7 desse switch, tá? Então, assim, o switch sabe quem são os computadores que estão aqui, eles vão tomar uma decisão. Por exemplo, se esse cara aqui, ó, quiser falar com a internet, ele vai ter que mandar para o gateway, tá? O gateway é o roteador, tá aqui, ó, é esse roteador aqui, ó. Se eu der um show interface, deixa eu ver aqui se eu acho a interface que a gente está ligado aqui nesse cara. Eu vou tentar lembrar, tá?
é uma subinterface. Ah, é giga... Vamos falar aqui, um show IP Interface Brief, que eu vou lembrar o nome da giga aqui, ó. É Giga Ethernet 1/1.10. Então eu vou dar aqui, ó, show interface Giga Ethernet 0/1.10. Aqui, ó, o MAC dela que tá aqui, ó, é o 44D3CA057491. Vamos ver aqui, ó, tá aqui, ó. Ele está na porta 1, ele é o 44D3CA057491, também foi aprendido de forma dinâmica e está na gigabit 0/1. Então, quando esse cara aqui, ó, que a gente estava falando aqui, que está na porta 0/7, quiser mandar alguma coisa para a internet, ele vai mandar para o gateway que tem esse MAC address aqui, ó, né? 44D3CA057491. Dessa maneira, o gateway recebe esse quadro e, lógico, né? Dentro desse quadro tem um pacote IP. E como é que ele faz para encaminhar o pacote IP para a internet? Se eu der um show IP route, eu vou ver aqui, ó, que eu tenho uma saída para a internet. Isso aqui é uma rota que é a saída para a internet, tá? Quando tem esse asteriscozinho aqui, ó, é a rota para a internet, é o 0000/0 via 192.168.10.1, tá? Então esse cara aqui é o nosso Gate of Last Resort aqui, né? E é a saída para a internet. Então o cara vai mandar para esse IP aqui, ó, 192.168.10.1, que esse cara vai resolver a internet. Essa é uma das nossas saídas de internet, tá? A gente tem duas saídas de internet, essa aqui é a principal e tem uma reserva. Eu sei que a principal está ativada aí, porque a principal está no 10.1. Veio uma mensagem idiota aqui dessa máquina virtual que eu estou usando para gravar e não tem problema nenhum, tá? Então, dessa maneira, o roteador faz o encaminhamento dos pacotes. E os roteadores na internet vão fazer olhando a tabela de roteamento, tá? Vão fazer olhando a tabela de roteamento. A tabela de roteamento é que faz o encaminhamento em camada 3. Aí vem uma confusão que é feita, né? Não é o protocolo de roteamento que decide para onde encaminhar um pacote. É a tabela de roteamento, tá? O protocolo de roteamento, ele vai inserir a rota dentro da tabela de roteamento. Aqui eu não estou usando protocolo de roteamento dinâmico, tá? Aqui eu não estou usando, aqui eu só estou usando rota estática, tá? Mas se você tiver um protocolo de roteamento dinâmico, não é que ele vai definir para onde vai o pacote. Quem define é a tabela de roteamento, tá? Para você saber o que o roteador faz, né, para encaminhar um pacote, ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele vai receber um quadro. Ele vai desmontar esse quadro, dentro desse quadro tem um IP, ele vai pegar o pacote IP, vai ver o endereço de destino e vai olhar na tabela de roteamento. Ele não vai perguntar para o protocolo de roteamento, tá? Ele não vai chegar e falar, ó, RIP, o SPF, para onde que eu mando esse cara? Nunca ele vai fazer isso. Na realidade, o RIP, o SPF, o IGRP, o BGP, eles já trabalharam antes e popularam essa tabela de roteamento. Então, quem inseriu essas informações aqui, ó, lógico, né? Você tem várias fontes de roteamento. Aqui, ó, tem rota estática, tem rota diretamente conectada, rota local, são coisas importantes para você saber para o CCNA, tá? Isso aqui tudo foi feito antes. Nunca o roteador vai perguntar para o protocolo de roteamento para onde ele tem que mandar isso aqui. Ele vai mandar de acordo com o que está na tabela de roteamento, beleza? Tem outras formas de rotear? Tem Policy Based Routing, tem outras formas de rotear, tá? Mas no CCNA não é o escopo. Esse é o escopo do CCNA. Como é que um switch toma a decisão de encaminhamento? O switch Layer 2, analisando a tabela de endereço MAC, através do endereço MAC de destino. Como é que um roteador encaminha um pacote IP? Analisando a tabela de roteamento, através do IP de destino. Então ele vai bater o IP de destino com essas rotas que ele tem criadas aqui, tá? Tem várias rotas criadas. Então, por exemplo, se alguém mandar um pacote com destino para esse roteador, para a rede 192.168.171.0/24, ele vai jogar para giga 1/20, tá? Isso aqui é um roteador que está conectado como router on a stick. Ele tem aqui o roteador e eu tenho um switchzinho ligado com 802.1 key, tá? Isso aqui é feito via trunk, tá?
E cada subinterface dessa que eu tenho criada, né, 0/60, 0/50, 1/30, 1/10, são sub-redes, né, são vilãs que eu criei aqui nessa rede. Beleza? Então eu espero que isso tenha ficado claro, né? Que não dê confusão na tua cabeça sobre isso daí. Então, o processo de escolha do melhor caminho em Layer 2 é feito analisando a tabela de endereçamento MAC através do MAC de destino. Em Layer 3 é através da tabela de roteamento, analisando o endereço IP de destino, batendo se tem uma rota de destino aqui na tabela de roteamento. Isso é uma parte do processo de encaminhamento muito importante que você tem que entender e não pode confundir que o roteador vai perguntar para o protocolo de roteamento. Não acontece isso. Na realidade, o protocolo de roteamento roda, cria a tabela de roteamento e é aí que é feito o processo de roteamento. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se quiser colocar qualquer pergunta, faz aí que a gente vai tentar responder todo mundo, tá? Também você pode seguir o nosso canal. Se você estiver vendo isso aqui fora do YouTube, segue aí a nossa rede social e indica para os amigos, que a gente agradece muito. Então é isso aí, valeu e até uma próxima videoaula.